conhece as mudanças que estão acontecendo na rotulagem de alimentos? Será que elas vieram para ajudar ou atrapalhar? Esse é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Delis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática na nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nossa entrevistada de hoje é a Daniela Seixas. Ela é graduada em nutrição, mestre em bioquímica pelo Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular e doutora em bioquímica pelo Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal do Paraná. Pós-doutora pelo Laboratório de Nutrição e Metabolismo da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Pós-doutora pelo Scripps Research Institute dos Estados Unidos. Pós-doutora pelo Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da USP. E autora do livro Compostos Bioativos dos Alimentos. Prazer te receber novamente no programa. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer mesmo encontrar com você. E olha, a gente fala, né? A gente olha diariamente, todo mundo se depara com rotulagem de alimentos que tem um papel fundamental em facilitar as escolhas de alimentos saudáveis, né? Ou deveria. Inclusive, recentemente, teve umas mudanças até para auxiliar ainda mais nisso, né? Aí eu quero ir direto na pergunta que não quer calar. Essas mudanças, elas estão de fato ajudando ou atrapalhando? Ótima pergunta. Eu também me pergunto isso, né? Até que ponto isso está ajudando, por quê? A ideia da nova rotulagem, com certeza, era ajudar. Então, houveram algumas alterações, como, por exemplo, a rotulagem na frente, né, que eles chamam de front of package, para que a pessoa não tenha que dar a volta, ou seja, as informações vão estar mais acessíveis. Então, acho que isso, sim, né, é uma melhoria. Houveram várias questões em relação ao tamanho da fonte, contraste, então tem várias regras, porque muitas vezes fica escondido, né, o rótulo ali, meio numa cor que não dá para ler, então houveram várias regras para que seja mais clara essa informação, para que seja mais fácil da pessoa ler, então por esse lado, sim, melhorou. Né? Só que eu tenho uma outra visão que me preocupa muito, que é o seguinte: a Anvisa colocou agora, e alguns produtos já têm isso, outros não, porque tem um prazo para adequação, que vai de 1, 2 até 3 anos, dependendo do tipo de empresa, que são as lupas que fazem um alerta, né, em relação a alto teor de açúcares adicionados, alto teor de gordura saturada e alto teor de sódio, né. E essas lupas, elas foram muito aplaudidas, inclusive nem foi uma iniciativa do Brasil, foi do próprio Mercosul, o Chile foi pioneiro nisso, depois veio o Uruguai, então o Brasil meio que está seguindo aí, né, essa tendência que não é só aqui, só que eu vejo que essas lupas elas podem direcionar para escolhas piores, né, então esse é o alerta que eu gostaria de fazer, porque eles estabeleceram, por exemplo, para açúcares adicionados, se for alimento sólido, são 15 gramas por 100 gramas, né, 15%, se for líquido é metade disso, 7,5%. E aí uma questão que eu coloco é que a gente não come 100 gramas de tudo, né, o tamanho das porções é extremamente diferente. Então o que acontece? Um produto que de repente tem 16 gramas de açúcares em 100, ele vai ter o alerta, só que às vezes a porção são 15 gramas, né, então você vai consumir de repente 1 grama de açúcar adicionado, 2, que no dia não tem um significado, né, 1, 2 gramas de açúcares adicionados, mas ele vai estar com a lupa ali, enquanto que um que de repente tem 14 gramas fugiu da lupa por 1 grama, mas é uma porção que você consome mais.
Às vezes você consome 200 gramas. Então você pode facilmente consumir 28 gramas de açúcares adicionados ou mais e tá super tranquilo, né, achando que não tem lupa, tá ótimo. E você pode estar com medo de consumir 1, 2 gramas de açúcares adicionados, porque é um produto de uma outra categoria. Então essa é uma crítica, entendeu, que eu coloco, que não pode ser por 100 gramas, né. Então eles falaram: "Ah, 100 gramas é para facilitar a comparação", mas Uhum. tem que ser por porção do que você come, ou porção padrão, ou ainda a porção que você come, você ter essa consciência, né, de ver o tamanho da porção que você vai consumir. Então, essa é uma questão, né, que eu Então, coloquei ali. algumas coisas ajudaram, algumas estão confundindo um pouco, né? Vamos então detalhar melhor para todo mundo se nortear exatamente o que mudou e o que vai mudar, né? Porque você falou tem uma timeline. É, exato. Na verdade, assim, eles aprovaram em 2020, né, ela entrou em vigor agora em outubro de 2022 e tem esse prazo, né. Então, o que mudou seria basicamente essa rotulagem frontal, a obrigação de declarar em 100 gramas também, então tem 100 gramas e depois tem a porção padrão, e essas 3 lupas que antes não existiam, né, então você pode ter um produto que tem 1 lupa, 2 ou 3 se ele tiver de repente os 3 atributos negativos, digamos assim, né, muito açúcar, gordura saturada e sódio, então isso é algo totalmente novo, e depois as outras mudanças são mais detalhes para o próprio produtor, que é aquilo, o tamanho da fonte, contraste, enfim, formas, né, de apresentar essa informação. Mas o que a gente já tem de informação é que alguns países que já colocaram essa questão das lupas, ou até mesmo alguns estudos que foram feitos no Brasil, as pessoas entendem a lupa como sendo algo muito ruim. Ou seja, é, a gente ainda precisa ler o rótulo, porque a pessoa, é aquele exemplo que eu dei, né? De repente ela vê a lupa e fala, puxa, esse alimento eu não posso, e um sem lupa está liberado. Quando na verdade, né, às vezes, dependendo de quanto você come, o sem lupa vai ser tão ruim quanto, ou pior, o com lupa, entendeu? Essa é a preocupação que eu tenho, que não facilitou tanto assim, né, pelo contrário, eu acho que agora tá mais difícil, porque você tem que ignorar a lupa, ainda ler o rótulo para chegar a uma conclusão. Já era uma dificuldade que a gente tinha, né? As pessoas geralmente elas ficam somente na frente da embalagem e quando tem aquele ali muito sódio, muita gordura, gordura trans, se tem zero gordura trans, elas já acham que o alimento é ótimo, assim. Então é mais ou menos a mesma lógica, só que ainda magnificou isso com a questão das lupas, né? Então nossa campanha para fazer as pessoas virarem a virarem o alimento, lerem os ingredientes, ela vai ter que ser intensificada, né? Exatamente, que teoricamente eu vi muita gente comemorando, eu até entendo o motivo de comemoração, porque quando você olha de longe, né, você fala: "Puxa, que legal, vai ter um alerta", né, então assim, num primeiro momento parece maravilhoso, mas quando você começa a ver os parâmetros, de onde que saíram, que é uma coisa um pouco sem critério, porque o que importa é quanto que você come de açúcar ou de gordura saturada ou de sódio por dia. Né, isso varia tanto em quem come 1.500 calorias e num atleta que come 5.000, então como que, né, essa lupa, então eu acho que vai meio contra todo o trabalho que a gente faz como nutricionista, que é de não rotular um alimento como bom ou ruim, né, porque tudo depende do contexto, da quantidade, é um espectro, né, e na verdade eles colocaram ali só 2 potes, o bom que é o sem lupa e o ruim que é com lupa, e com uma diferença muito grande, porque se a gente pensa 15% para o sólido, então 14,9 não precisa da lupa, só que 16 vai ser igual a 90, né, Uhum. porque tá todo mundo na mesma categoria, que é tudo que a gente como nutricionista tenta não fazer, nessa essa Exatamente. visão Claro que as dicotômica, né. lupas elas estão por 100 gramas, elas não estão pela porção. Exatamente, e é um corte só, né, quando a gente sabe que é um espectro de 0 açúcar até 100, são vários tons de cinza, né, não é branco e preto, né. Uhum. Então a partir do momento que você coloca um corte ali um pouco aleatório, na minha opinião, porque nunca descobri de onde saiu esse 15%, né, e passa a ser ruim, outro passa a ser bom, você tem 2 riscos, né, o da pessoa deixar um produto muito bom, eu coloquei como exemplo achocolatado 70% de cacau, né, que ele tem a lupa, mas você consome 15 gramas e na porção tem 3 gramas de açúcar adicionados, e um achocolatado que é 90% de açúcar, vai estar na mesma categoria, Ai. entendeu. Ou seja, um 70% cacau e um 90% açúcar, pela lupa são a mesma coisa. Então assim, Uhum. essa que é a minha uma das minhas grandes preocupações, né, tem outra, mas essa é uma delas, né. Nos conta outra, vamos saber qual que é a outra. Tá, a outra deles é o seguinte, como a indústria, ela teve um tempo, né, de novo, já fazem 2 anos que eles sabiam que isso ia acontecer,
Eles começaram a mudar a composição dos produtos para fugir da lupa, principalmente aqueles produtos que estavam borderline ali, né, por quê? Um produto que está com 90% de açúcar não vai conseguir fugir, né, ele teria que fazer outro produto, iria descaracterizar completamente. Mas aqueles que estavam ali, né, 16, 17 batendo na trave, queriam sair dali e entrar para o sinal verde, né. E o que Uhum. que eles estão fazendo? Tirando um pouquinho o açúcar e adicionando adoçantes artificiais, né, principalmente a sucralose, que é um adoçante muito barato, tem uma aceitabilidade muito boa, né, pela questão do paladar. Então, assim, um monte de produtos, e a gente já pode ver isso nas prateleiras, inclusive com marketing para o público infantil, né, suquinhos com apelo, né, de suco de fruta e tal, tem essa combinação de açúcar com sucralose, e que a literatura científica mostra pra gente que a combinação de açúcar com adoçante artificial é pior que só açúcar, ou pior que só adoçante, né. Então, assim, essa é a minha maior preocupação, porque é possível, e eu espero estar completamente errada, de verdade, eu quero estar errada nisso, porque eu não quero que isso aconteça, mas eu acredito que daqui a 10, 20 anos a gente pode ter uma pandemia de pessoas com resistência à insulina e diabetes por essa mudança, né, quando o caminho era consumir menos açúcar, não era Uhum. trocar, né, era se a pessoa começar a adequar o paladar, diminuir o açúcar, tudo que aquilo que a gente sempre falou, né, a gente nunca falou: "Consumam açúcar, consumam mais", né, a gente sempre lutou para consumir menos, mas dessa forma, né, devagar, adequando o paladar para não precisar tanto. E aí Uhum. no Chile, eles já têm essa mudança há mais tempo, e eles publicaram um trabalho mostrando que não mudou nada o dulçor dos alimentos lá, porque eles também fizeram a mesma coisa, e que Uhum. sobrepeso e obesidade continua crescendo exatamente como estava crescendo antes, né. Eu ia até te perguntar isso, como já foi feito em outros países, né? Como que está sendo a experiência deles, já que a gente está meio que seguindo o bonde, né? Exato, a gente não olhou isso, né, então assim, a Anvisa não procurou nenhuma informação para ver se tinha dado certo e eles publicaram já tem pouca coisa, porque não é tanto tempo que mudou, mas lá já foi alterado em 2016, então já deu tempo de ver alguma coisa, né. Quando você pega gráfico, por exemplo, de crescimento de sobrepeso, obesidade infantil, continua crescendo igual, não mudou absolutamente nada, né. Um artigo que avaliou dulçor de bebidas ficou exatamente igual, porque tiraram um pouco o açúcar e completaram com adoçante. Então, eles mesmos se perguntaram: "A gente tem que ver em que direção a gente está indo", porque a ideia era diminuir o dulçor. Qual vai ser o impacto da gente continuar educando o paladar para esse dulçor e já introduzir em dietas de crianças muito pequenas, né, o adoçante. O que que vai acontecer, já que a gente tem tanto estudo mostrando que esses adoçantes mudam a microbiota, né, e é por isso que eles levam à resistência à insulina. Então, eu estou extremamente preocupada, acho que tanto com a questão das lupas, né, o quão difícil é interpretar, e mais ainda com esse movimento da indústria, que trouxe produtos muito piores, né, e a Anvisa não coloca nenhum alerta. Então coloca alerta para açúcar, que a gente até pode consumir, contanto que não seja muito, e as Sim. empresas podem colocar quanto quiserem de sucralose, que a gente Uhum. não pode consumir nem pouco, porque os estudos que mostram efeitos adversos são com doses muito menores do que a ingestão diária aceitável. Então, Nossa. assim, não é que a pessoa consumiu caminhão, não, uma bebida a cada 2 dias você já tem alteração de sensibilidade à insulina. Uma a Não, e cada aí ainda 2 tem essa dias. questão da mistura, né? De misturar o adoçante com o açúcar, que ainda piora mais. Então, estamos construindo uma bomba. Exata, e às vezes com outros artificiais, que a gente também não tem nada de literatura, né, então assim, o que que vai acontecer? De novo, eu espero estar errada, mas eu acho que a gente vai para um caminho pior, né, não, a gente está trocando 6 por meia dúzia é o pior, eu acho que a gente está trocando 6 por algo pior, até por estar direcionando o público a consumir muito mais adoçante, artificial com açúcar, né, essa combinação. Dani, e a gente está falando assim, muito na questão do açúcar, que é uma das lupas. Você vê preocupações também com relação à do sódio, com relação à gordura saturada? A mesma preocupação, né, porque a gordura saturada é um percentual da sua dieta. O sódio é um percentual da sua dieta. Então não pode ter um alerta, de novo, que vai ser válido para a pessoa que come 1000 quilocalorias e que come 10.000 quilocalorias ou 5.000, entendeu? Então é o mesmo raciocínio, porque às vezes também é um produto que vai ter muita gordura saturada, mas você coloca como tempero e você usa 3 gramas, né. Quanto que vai ter de gordura saturada naqueles 3 gramas que você de fato usou, né. Então, de novo, o critério são 100 gramas, né, mas quem que come 100 gramas de manteiga, por exemplo, né? Eu espero que ninguém. Nossa, pelo amor de Deus.
Realmente agora tem que fazer, assim, tem que ser ainda mais criterioso na leitura do que antes, sendo que teoricamente era algo para facilitar. E, pode falar. Não, que só queria dar um adendo que para alguns produtos vai ser bom. É que vai ter alguns produtos que realmente tem muito de tudo e vão ter o alerta, então não é que não vai funcionar nunca, mas vai ter muitas situações que não vai ser, entendeu? Então eu Claro. tô dando uma O de grande advogado do diabo. problema são aqueles que ficam na linha cinza, né? Esses são os que são muito bons, eles vão continuar sendo rotulados como muito bons, mesmo que a gente não queira essa dicotomia, mas enfim, vai acontecer. Os que realmente é para evitar vai ser claro que é para evitar, mas tem os do meio, né? Que tem o de vez em quando, que esse vai ficar cada vez mais confuso. Exatamente, esses que estavam ali no meio do caminho que se perderam, aí começaram a colocar adoçante artificial, que eram produtos que poderia consumir, porque só tinha açúcar, por exemplo, então era só uma questão de diminuir a quantidade, não consumir todo dia, mas agora mesmo diminuindo a quantidade, podem fazer mal, Isso. porque a Que ainda literatura vão mostra mudar o perfil, né? exatamente que o adoçante ele faz mal, ele muda a microbiota em concentrações muito pequenas, equivalente a um refrigerante a cada 2 dias. Então, assim, tá mais difícil da gente trabalhar, porque o açúcar, a gente sabe que pode, só não pode muito. Mas o adoçante artificial, a impressão que eu tenho hoje é que o seguro é não consumir nada, né. O seguro seria isso, então tá muito mais difícil. Não melhorou a E situação. aproveitando esse contexto todo, como é que tudo isso se aplica à indústria de suplementos? Eu acho que é mais ou menos o mesmo raciocínio, né. A indústria de suplementos, ela teria que ir para o que a gente chama de clean label, né. Então, assim, o que eu sempre indico, né, assim, se tem adoçante artificial, não compre, né. Então a gente vê, por exemplo, muito whey com sucralose. A sucralose, ela tem um efeito totalmente contrário do whey, porque o whey ele aumenta a saciedade, né, ele diminui um pouco a MPK lá no hipotálamo, que é uma forma da gente controlar a fome e saciedade, e a sucralose faz o contrário. Ela aumenta a fome, né, então assim, você vai comprar um whey que tem sucralose junto, e tem um monte de produtos assim, infelizmente, né, então, que o whey, por exemplo, é um suplemento muito bacana para quem quer hipertrofia, até para quem quer emagrecer, ou seja, tem várias indicações, eu sempre falo isso, tudo bem, vai comprar whey, agora leia a lista de ingredientes, para ver que não tem a sucralose lá, que o primeiro ingrediente seja whey, né, porque tem alguns wheys, entre aspas, que o primeiro ingrediente é maltodextrina, né, então eu já vi, infelizmente. Então, eu acho que é o mesmo raciocínio de um alimento, né, que você leia a lista de ingredientes para ver realmente o que está lá, né, porque na frente do rótulo, no pote está muito bonito, e o que que tem ali, né. Perfeito. Dani, super obrigada por compartilhar os alertas, os benefícios, né? De algo que certamente vai impactar todos nós, né? E fiquem aí que já já voltamos com a Nutri Responde. Gente, hoje na Nutri Responde a gente recebeu várias perguntas práticas, né? Já que tá tendo todas estas mudanças, qual que é o jeito então de proceder? E aí a primeira pergunta que a gente recebeu, Dani, é no sentido de, na hora de escolher um suplemento, qual é a forma de escolher um suplemento bom, né, de qualidade, pelo rótulo? Eu acho que a primeira sugestão é o seguinte, o que você está comprando tem que ser o primeiro ingrediente.
né, que a gente até falou ontem, por exemplo, ontem não, desculpa, há um tempinho atrás, né, ontem eu já fiz paródia aqui de um dia inteiro. Enfim, então, por exemplo, se está comprando whey, o primeiro ingrediente ele tem que ser whey, né, se você está comprando caseína, o primeiro ingrediente, porque sempre vai do que tem maior quantidade para o que tem menor quantidade, então isso acho que é um dos principais pontos. O segundo é que tenha o mínimo possível de química, né. O que que seria química? Nem sempre dá para ter zero, porque às vezes isso não é viável, dependendo do produto, tempo de prateleira, mas que tenha o mínimo possível e o mínimo possível de combinação de diferentes adoçantes, por exemplo. Então, às vezes, você vê um produto que tem ali sucralose, sacarina, sulfame de potássio. Então, a gente está falando de 3 adoçantes artificiais em um mesmo produto. Então, assim, se tiver um adoçante artificial, eu já falo corre. Né? Se tiver 2 ou 3, pior ainda. Então, que seja ali mais clean, né? O mínimo possível de ingredientes e, de preferência, se tiver que adoçar, que use os adoçantes que são naturais, né? Por exemplo, a estévia, né? Os glicosídeos de esteviol, eventualmente até mesmo os açúcares álcool, né? As poliol, xilitol, sorbitol. Se tiver xilitol, sorbitol, tem que tomar um pouco de cuidado com a quantidade, que algumas pessoas têm distensão abdominal, né? Mas isso não é prejudicial como é a sucralose, por exemplo. A pessoa vai ter uma distensão, vai perceber e vai regular a quantidade, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Algumas pessoas toleram muito pouco, outras toleram muito mais. Mas esses seriam os principais pontos, tá? Perfeito. Hoje em dia, se a gente pensa assim em termos. Eu gostei muito do jeito que você foi elencando. Tipo, tenta que não tenha nada, mas para alguns produtos, ainda mais suplemento, né? Que o sabor ele acaba sendo. Se torna inviável que ele tenha, seja palatável às vezes e não tenha absolutamente nada adicionado, né? Então, às vezes esse adoçante ele acaba tendo esse papel. A gente consegue então elencar se não é natural, né? Se é artificial, evita. E aí dentro dos naturais seria então melhor estévia e na sequência xilitol, os outros que tem que tomar cuidado com a quantidade? É mais ou menos isso? É, exatamente, assim, porque por enquanto não tem nada ruim publicado, né, sobre stevia, os trabalhos que tem até mostram benefícios em relação aos açúcares álcool, a mesma coisa, né. E normalmente tem um blend nos produtos, porque a stevia ela deixa um sabor um pouquinho amargo, residual, dependendo da quantidade. Então, quando você combina a stevia com um poliol, isso deixa o sabor mais aceitável que aquilo que a gente falou que muitas vezes é necessário, né, para o produto ser palatável. Só que o problema é que alguns, o xilitol, maltitol, eritritol, também fermentam um pouco. Então, só para a pessoa ver isso, porque é muito individual. De repente, tem uma pessoa que come 3 gominhas de mascar e já sente, e tem outra que come muito mais e não percebe. Então, isso não tem como eu falar tantos gramas vai te fazer bem, te fazer mal. E tem uma adaptação também. Muitas vezes a pessoa nunca consome, a primeira vez ela sente um pouco ali de distensão abdominal, depois ela se acostuma e isso não acontece mais. Então, da própria pessoa ter essa percepção, né, que vai depender quantos produtos ela consome também, né, que isso vai somando. Perfeito. E na hora de olhar assim para os ingredientes, quais são aqueles que temos que evitar? Olha, eu diria que, de novo, apesar de estar repetindo muito, né, eu não gosto muito que tenha muito açúcar adicionado, e ainda pior quando tem o açúcar junto com o adoçante. Então, você olha ali, por exemplo, xarope de glicose, maltodestrina, e aí depois ainda tem o adoçante artificial, esse é o combo que é justamente a bomba relógio, né? Então, sempre olhar. Então, se tem o açúcar e ainda a sucralose e adoçante artificial no mesmo produto, não tem como ele ser bom, porque realmente vai causar muitas alterações, né, na microbiota, sensibilidade à insulina. Então, sempre leu. Açúcar, malto, xarope de glicose, etc., vai entrar como açúcares, apesar da malto ser uma fração que conta, tem uma questão da legislação. Para a nutrição é o açúcar, né? Assim, pensando nutricionalmente. Então, acho que esse cuidado é o principal. Perfeito. Dani, e pra gente fechar, eu acho que seria legal, porque aqui a gente está retomando muitas de coisas que, aliás, a gente fica o convite, a gente já falou isso aqui em outros programas, mas um passo a passo, então, do que as pessoas precisam fazer para olhar para o rótulo, né? Agora que tem um cuidado a mais, em que em alguns casos vai ajudar, em alguns casos atrapalhar, como sair, como escolher melhor esses que estão no meio do caminho, né? Porque eu acho que vale muito a pena a gente reforçar algo que, assim, tá ali no subliminar que a gente vem falando o tempo inteiro na entrevista, a leitura de ingredientes.
Mas então, quais seriam essas dicas práticas, né? Para o pessoal ler direito o rótulo. Tá. A primeira dica que eu daria seria não se guiar exclusivamente pelas lupas, ou seja, se tem um produto que de repente você acha que pode ser interessante e ele tem a lupa, você olhar o quê? O tamanho da porção. Acho que isso é muito importante, que seria o exemplo do achocolatado, por exemplo, né? Puxa, ele tem 70% de cacau. A gente sabe que tem um monte de estudos com achocolatado com 70% de cacau trazendo benefícios. E ele tá com lupa, vamos ver, né? Então você olhar realmente quais são os ingredientes, qual o tamanho da porção e ver quanto que tem de açúcar adicionado naquela porção. Isso é muito importante. E o outro, se eventualmente você comprar o produto, é você checar se o que você está consumindo é realmente a porção, porque isso é outro erro que a gente pode ter, de consumir muito mais ou muito menos. Então, de repente, eu vou me empolgar ali, vou consumir 2, 3 porções, né? Ou às vezes eu coloco como um temperinho, eu estou fazendo lá um cappuccino e coloquei uma colher de chá só. Então, de repente, a minha porção é muito menor do que a porção que está ali. Então, acho que é muito importante ter claro, porque o que importa é quanto você de fato comeu, né? Isso que é importante. Então, acho que fazer esse exercício de ver realmente quanto você está consumindo para ver se de fato vai ser muito açúcar ou não, né? Então, assim, um parâmetro que dá para usar seria que entre 5 até no máximo 10% de açúcares adicionados cabe na sua dieta. Então, se você tem mais ou menos ideia ali, você faz essa conta para saber se aquilo é muito ou pouco. Então, de novo, a gente vai ter que continuar fazendo esse trabalho, né? E a mesma coisa em relação à gordura saturada e o sódio. Ter uma noção de quanto você precisa, quanto você vai consumir daquele produto, para ver se aquilo realmente vai fazer um rombo, né, nas suas cotas ali, ou se aquilo de repente não vai representar tanto assim, né? Então, meio que você calcula ali se aquilo cabe no seu orçamento ou não. Perfeito, Eu acho fantástico. que É isso. o famoso comer com consciência, né? Que a gente fala Eu aqui. acho que sim. Então, assim, você aprender realmente o que que cabe no seu dia a dia e também saber o que que é exceção, né, que eu acho Uhum, que isso também é importante, falar: "Puxa, eu vou consumir esse produto que de repente tem tudo, tem alto açúcar adicionado, alto sódio e gordura saturada, mas eu vou consumir ele uma vez". Então, uhum, gente, qual que vai ser o impacto disso? Nenhum, né. uhum, Agora, se eu consumo ele todos os dias, aí eu tenho que ter cuidado muito maior, então acho que ter isso claro é importante, né. Depois que você fez essa lição, que é muito difícil no começo, depois vai ficando mais rápido, né, que você aprende um pouquinho melhor, né, eu acho que o segundo ponto é o que a gente conversou realmente dos ingredientes, né, que não tenha muita química ali, quanto menos química, melhor, e quanto mais aquilo que você está procurando, melhor, né, então menos, não somente os adoçantes, mas aromatizantes, os conservantes, né, que às vezes também não dá para ficar sem, mas que tem o mínimo possível. Eu acho que esse seria o caminho, né. perfeito. Assino muito embaixo. Dani, muitíssimo obrigada Que mais uma vez. Imagina, um prazer, obrigada pelo convite, pelo espaço aí. E muito obrigada a vocês. Curtam, compartilhem, com muito carinho da Nutri. A gente se vê.